Boa noite. Hoje é terça-feira, temos debate livre. Os desafios da indústria de bebidas é o tema. É das indústrias mais dinâmicas do nosso país, tem das mais completas cadeias de produção do país, dispõe de tecnologia de ponta. O Presidente da República, ao referir-se ao setor no Estado da Nação ontem, referiu que a indústria de bebidas constitui uma realidade pujante do país. João Lourenço disse que existem mais de 100 fabricantes de bebidas atualmente em Angola, nas mais diferentes categorias, garantindo oportunidades de emprego para os jovens angolanos. Convidamos, depois, Manuel Vitoriano Sumbula, o presidente da Associação das Indústrias de Bebidas de Angola. Estevão Daniel é administrador-geral da Refriango. Daniel Sapateiro é economista e João Rodas é o diretor-geral da Plastcom. Pois bem, vamos então analisar o setor da indústria de bebidas no nosso país, mas vamos recordar o que disse o Presidente da República ontem, quando se referia sobre o setor da indústria de bebidas no nosso país. O setor das bebidas constitui uma realidade pujante do país. Existem hoje mais de 100 fabricantes de bebidas a atuar em Angola, nas mais diferentes categorias, garantindo oportunidades de emprego para os nossos jovens. Contrariamente à realidade vivida há alguns anos, grande parte das bebidas consumidas hoje no país são produzidas em Angola. Continuamos, por isso, a incentivar e a proteger o investimento privado e registramos como bastante positivo o facto de terem sido aprovados recentemente 25 novos projetos de investimento privado para novas unidades industriais nas mais diferentes categorias, com previsão de conclusão nos próximos anos, com volumes de investimento que se aproximam dos 900 milhões de dólares americanos. A concretização destes projetos de investimento vai aumentar a produção nacional e promoverá mais oportunidades de emprego para os jovens angolanos, estimando-se cerca de 5.600 novos empregos diretos nessas unidades fabris privadas. Manuel Vitoriano Sumbula, esta é a realidade do setor das bebidas no nosso país? Antes de mais, muito boa noite, caros telespectadores, caros colegas de painel, Amilcar Xavier, mais uma vez o nosso muito obrigado por este convite, estar novamente aqui nesta casa, que de certa forma o setor já está habituado. É para nós, de facto, uma grande satisfação o nosso setor ser mencionado digo mesmo com pompa e circunstância num discurso do Estado da Nação. Mostra de forma muito real a preocupação do Presidente da República ao referir-se, como referiu, com dados concretos e reais daquilo que representa, de facto, o nosso setor, e é do conhecimento geral o grande desenvolvimento deste setor nos últimos 20 anos. Portanto, é um setor que tem se posicionado como alavanca impulsionadora, tanto a montante e a jusante do desenvolvimento do setor adjacente, tem contribuído substancialmente na criação de postos de trabalho e, mais importante, na criação de outras indústrias. Independentemente das dificuldades que hoje o país vive, mais concretamente fruto desta crise mundial, um cenário bastante atípico que temos atravessado, o setor continua muito resiliente. Os investidores deste setor são pessoas que acreditaram bastante no país e hoje a forma como nós temos nos posicionado diante deste cenário bastante complexo, levamos ao Executivo propostas bastante concretas, propostas de trabalharmos no sentido de encontrarmos fatores que ajudem a continuar a desenvolver este grande setor para não deixar morrer. E hoje, para nós, a grande satisfação de sentir essa grande abertura do nosso Executivo. Sensivelmente 2 semanas tivemos um grande encontro com a equipe econômica do Governo
em cerca de 2 horas de reunião para avaliar, para discutir e encontrar caminhos que possam ajudar este setor a continuar a produzir como sempre nos habituou. Pois bem, mas Sumbula, ainda em relação a essa questão, muitos espaços da opinião pública pensam que a indústria de bebidas é só cerveja, é só whisky, portanto não se pensa muito na cadeia de valor da indústria de bebidas, que inclusivamente inclui também a água. O que é que vocês sentem dentro, digamos, da indústria de bebidas? Qual é a percepção que há por parte dos consumidores? Olha, este é um tema, de facto, que vamos ouvindo assim à porta pequena e, para mim, pessoalmente, agrada-me falar do setor das bebidas por uma razão muito simples. Nós estamos a falar de um setor que, nos últimos 20 anos, desenvolveu cerca de 6 categorias. Estamos a falar de cervejas, produção nacional, estamos a falar de águas de mesa, sumos e néctares, vinhos, espirituosas e o setor da embalagem que desenvolveu. Então, quando nós falamos do setor de bebidas, para nós não é simplesmente uma bebida. Estamos a falar de posto de trabalho, estamos a falar de emprego, estamos a falar de economia. É um setor que emprega muito. É um setor que emprega muito. Portanto, esta é a importância do setor e tocar simplesmente na questão que é um setor que não se deve prestar muita atenção, é só nós olharmos um pouco, não faz muito tempo, quando toda a bebida, toda a cerveja que nós consumíamos no país era tudo importado, a água de mesa era importada. Hoje, conseguimos dar resposta a um desafio que o governo nos colocou na mão de desenvolver o setor de bebidas e sermos autossuficientes. Hoje temos capacidade mais do que suficiente no país. Hoje temos indústrias a operar no país. Hoje estamos a ajudar outras indústrias a se instalarem no país. E, portanto, este é o real valor da indústria de bebidas no país. E temos, acima de tudo, não só quantidade, mas qualidade para poder desfilar em outras paragens, em outros mercados. Portanto, é importante abrir esse leque quando se vai falar do setor de bebidas. A Vidrul é uma das associadas da AIBA também? A Vidrul é uma das associadas da AIBA, produz as garrafas e imagina que a Vidrul, para além de produzir garrafas para o mercado nacional, a Vidrul é das empresas que iniciou o processo de exportação. Começou a exportar... Exportava para 14 países. 14 países da região. Hoje temos a Embal Vidro, que também fornece o mercado nacional com garrafas e também já está a exportar. Portanto, temos aqui no nosso setor grandes orgulhos, grandes exemplos que nós devemos, de facto, apostar. Daniel Sapateiro, qual é o peso da indústria de bebidas no tecido socioeconómico do nosso país? Ok, muito obrigado. Boa noite, Amilcar, meus colegas de painel. Deixe-me só dizer aqui uma nota muito prévia da morte do colega jornalista Lussati, das 14 pessoas que morreram no Kwanza Norte e que iam para trabalhar para uma indústria local, e também aqui relembrar uma pessoa que eu tenho uma estima, que morreu de 15 de maio de 2021, que era o Filipe Frederico, diretor-geral da Cuca à época, e que era também uma das pessoas que muito representava o setor e muitas vezes nas questões fiscais, que era uma das ideias que ficavam sempre da sua intervenção pública. Bom, o setor das bebidas, os grandes números que eu consegui ter, e penso que aqui a AIBA também pode complementar, emprega cerca de 14 mil pessoas, é um dos maiores empregadores do país, tem uma importância na riqueza do país, o produto interno bruto, de 2,5%, que eu estimei em 124.900 milhões de dólares no ano passado, portanto quase 125 mil milhões de dólares, portanto representa 3,1 mil milhões de dólares. Tem uma importância também conexa, ligada a isto, e eu queria que os telespectadores pudessem ter esta noção de que, além dos empregos, que depois vamos lá falar daqueles também que foram destruídos, porque situação do contexto, 14 mil empregos, mas quando nós pensamos nos empregos no nosso país, nós temos que pensar naqueles que são os agregados familiares, que são
beneficiados pela questão do salário e dos subsídios. Estamos a falar aqui de muito próximo dos 100 mil pessoas beneficiadas diretas e indiretamente. E muitas empresas existem porque existe indústria das bebidas. Por outro lado, a publicidade. Cerca de 60% da publicidade, e as televisões são um exemplo, os jornais e a imprensa escrita, radiofónica, 60% do investimento na publicidade é fruto das empresas que estão neste setor. Por outro Embora lado, estejam agora a anunciar pouco. E quanto é que isto representa? Só para os telespectadores também terem uma noção, em 2022 houve um investimento de $1.000 milhões em publicidade, nesta questão da publicidade e propaganda. Outra marca que é nossa e nós conhecemos muito bem, e é um concurso, Super Brands. 75% dos produtos que as pessoas lembram e se relembram mais, de uma forma muito mais direta, portanto, quando é sobre 75% é sobre bebidas, produtos que estão a ver com as bebidas, seja águas de mesa, mineral, seja alcoólicas e não alcoólicas. Por outro lado, representa 35% do PIB industrial. Isso quer dizer que um setor, no meio de tantos setores industriais, tem este peso. Tem este peso, obviamente, por aquilo que eu falei, do PIB, do emprego, do valor acrescentado que dá a toda uma economia, porque ela vai buscar, ela própria, aliás, comentávamos aqui com o João Rodas antes do programa entrar, que uma das soluções para o país não é a agricultura como fator, a base, mas é a própria indústria que vai arrastar todos os outros setores. O setor, por exemplo, do arroz, que é também primordial para o setor das bebidas, é a própria indústria, com as suas necessidades, que vai dizer aos agricultores para fomentar o cultivo do arroz, o descasque do arroz e assim sucessivamente. Portanto, a indústria, ela própria, vai ir buscar os insumos, as matérias-primas, tanto internamente como ainda externamente, portanto, por via de importação, mas que o caminho tem que ser cada vez mais o da substituição das importações. Por outro lado, dizer o seguinte, não há bebidas sem embalamento, não há sem embalagens, não há sem rótulos, não há sem toda uma indústria, inclusive gráfica, de todo o pessoal que desenha. Cultural. E cultural. E, portanto, estamos perante um dos setores que muitas das vezes nós, a economia, que temos uma tendência para falar mal, é dos setores que nós devemos nos orgulhar. Tecnologia instalada, capital humano e preparado. Temos instalações, temos o know-how de experiência. Aliás, uma delas é das mais antigas, a CUCA, a Companhia Ultramarina de Cervejas de Angola, que tem dezenas de anos. Isso faz com que aproveitemos até a deixa do discurso do Presidente da República titulado o Poder Executivo para estarmos aqui hoje a dizer os setores, as atividades do setor primário que têm uma oportunidade, e aliás até através da capitalização dos fundos, do FACRA, do Fundo de Garantia de Crédito, etc., o BDA, para, obviamente, aproveitarmos aqui a necessidade de potenciarmos as linhas que estão instaladas, mas que precisam de ter mais capacidade para rentabilizarmos o investimento já realizado. Exato. João Roda, a indústria de embalagens dentro desta cadeia do valor da indústria de bebidas é vital, é importante. Temos uma indústria de embalagens completa que agrega valor, digamos, a todo o setor, no seu todo. Boa noite, cara Milton. Boa noite aos meus colegas de painel. Antes de mais, fazendo aqui uma pequena história da indústria de embalagens de Angola. Portanto, a indústria de embalagens de Angola foi crescendo sempre com o setor das bebidas. Portanto, o setor das bebidas muito pujante, a crescer, portanto, foi levando a aparecer a necessidade de embalagens, portanto, em Angola. Portanto, hoje em dia Angola tem um parque industrial a nível de embalagens, seja para as águas, seja para refrigerantes, cerveja, portanto, tudo é produzido hoje em dia em Angola. Com tecnologia de ponta. Ainda a semana passada recebi colegas, empresários de Moçambique e da Zâmbia que estavam estupefactos com o parque industrial de Angola, que era gigante. Eles diziam que isto é tudo, é 10 vezes o que nós temos lá. Portanto, a dimensão da indústria de embalagens puxada pela indústria das bebidas, que depois é transversal não só às bebidas, mas também a toda a cadeia alimentar, porque, por exemplo, dizem que é a terceira a seguir o Egito e a estão África. polémicos pacotinhos de whisky, não é?
são idênticos às embalagens de esparguete que são feitas para casa, a tecnologia é idêntica, não é? E, portanto, as bebidas, mais uma vez, aqui a puxar. Portanto, e depois o que é que aconteceu? Portanto, houve uma verticalização do setor das embalagens aos insumos necessários. Por exemplo, hoje em dia temos no país uma fábrica de papel a produzir papel em Angola, que não está aproveitada a 40%, porque o setor está parado, não é? Portanto, o setor está a passar muitas dificuldades. Eu acho que o importante é olharmos aqui para as dificuldades do setor. Acho que a importância do setor já foi referida. Portanto, é um setor bastante importante, mas é um setor que está a passar muitas dificuldades neste momento. É um setor que está a aguentar, mas que vemos os nossos colegas, os nossos consumidores, que são a indústria das bebidas, com muitas dificuldades, com linhas paradas, com dificuldades na pagamentos. Portanto, hoje em dia somos obrigados a fornecer crédito, cada vez soluções tecnológicas que temos que trazer a nível do menor consumo de matéria-prima. Temos que trazer cada vez soluções, portanto, ajudar os nossos parceiros. E, portanto, neste momento, acho que o setor precisa que olhem pelo setor também. Pois bem, a indústria de bebidas não é só bebidas alcoólicas, temos os sumos, os néctares, como disse o Dr. Sumbula. Temos, pois, entre nós Estevão Daniel, mais uma vez, obrigado por ter vindo, administrador-geral da Refriango. Como é que está a Refriango? Boa noite. Está bem dentro desta cadeia de valor da indústria de bebidas? Boa noite, Amilcar. Porque os preços não baixam. Boa noite, companheiros de painel. Boa noite, telespectadores. Realmente foi feito aqui quase um resumo total daquilo que foi este debate. Não é? A Refriango, como todas as empresas, ao longo destes anos todos, tem se mantido firme dentro daquilo que são os seus propósitos no país. É verdade que toda essa situação que veio arrastando, primeiro a crise econômica, depois a pandemia, Covid. e o Covid, depois surge agora a situação natural, mas isso é geral, a questão relacionada com a fraca de divisas, quer dizer, o encarecimento das divisas, o câmbio, isso veio abalar um bocado as empresas industriais, isso no geral. Mas como é tudo, é geral, né? Isso, no geral a gente compreende que são essas dificuldades que às vezes nos põem mais fortes. Mas os empregos perdidos por causa da Covid não foram recuperados? Ainda não, porque tentamos agora recuperar alguns que dentro de um acordo havia estado em casa, mas logo a seguir surgiu outras situações que fez com que ainda ficássemos parados. De qualquer forma, o horizonte que estamos a ver é um horizonte que nos agrada, um horizonte que sentimos que lá vamos chegar, porque cada desafio, cada dificuldade que aparece é um desafio que a gente tem para podermos nos remodelar e tentar mantermos a nossa firmeza dentro da indústria que temos a responsabilidade hoje e ainda bem que o nosso presidente da República tocou na sua explanação da nação, tocou porque Cabo Fim, digamos, embora estejamos de pé, mas nos sentimos que isto vem dar uma pujança para nós, este anúncio, porque Cabo Fim sentimos que estamos sendo reconhecidos. Uhum. Sumbula, em relação aos investimentos, o Presidente fala em 900 milhões de dólares em investimentos, capital estrangeiro que temos dentro da cadeia da indústria Mais de de bebidas. 900. Mais de 900. Mais de 900 milhões de dólares. Exato. E quem é que está dentro, em termos de capital estrangeiro, quem está dentro, digamos, desta cadeia de valor?
Não percebi a Quem é que pergunta. está dentro, em termos de capital estrangeiro, dentro da indústria de bebidas? Em termos de países, não, empresários, temos a França, temos Portugal, temos a Índia, temos ainda os eritreus, não é? Portanto, é um número muito grande. Portanto, o setor começou a alavancar nos anos de 2007, 2008, mas o primeiro impulso que se deu foi mesmo em 1999, com a entrada da Coca-Cola. Portanto, a Coca-Cola, quando se instala em 1999 em Bom Jesus, aquilo foi praticamente um cartão postal de dizer Angola está aberto para se investir. E de lá para cá as coisas só foram correndo da melhor forma. E com esta interação que sempre houve, esse apoio por parte do Executivo, permitiu exatamente que este setor desenvolvesse como desenvolveu até hoje. Falamos aqui dos momentos menos bons que o setor atravessa. O Daniel Sapateiro fez aqui menção de alguns dados importantes sobre o setor. Só queria aqui dar nota relativamente ao número de emprego. Realmente é um setor que empregava 14 mil postos de trabalho, mas fruto desta derrapagem de crise que fomos vivendo, perdemos cerca de 4 mil e hoje estamos com 10 mil postos de trabalho de forma direta. E grande parte destes postos de trabalho se perderam eram ocupados por mulheres. Exato, mulheres e homens. Portanto, e é só repararmos que estamos a falar de 4 mil trabalhadores. E 4 mil trabalhadores que representam exatamente, se fazemos uma média, 5 pessoas por família, cada uma dessas pessoas representam exatamente, é um chefe de família, é uma senhora dona de casa que foi hoje para o desemprego. E hoje o nosso desafio, e dali que a resiliência no nosso setor existe, e essa grande união, não é em vão que o nosso slogan é "Juntos somos mais fortes", permite exatamente que conseguimos dialogar com o governo, conseguimos levar propostas bastante concretas, e hoje estamos a trabalhar exatamente numa agenda para aliviar estes constrangimentos que o setor está a atravessar, no sentido de não se perder mais postos de trabalho. Porque cada um desses postos de trabalho perdidos é uma pessoa treinada, okay? Houve investimento feito no capital humano, e ter que colocar essas pessoas em stand-by não é só penoso para a pessoa em si, mas para o país do ponto de vista geral. Então, nós precisamos de criar aqui uma alavanca para inverter esse cenário. E esta faz parte das nossas propostas, hoje a serem discutidas com o nosso Executivo. João Roda, em termos de embalagens, ela alimenta todas as indústrias de bebidas? Há essa capacidade? Alimenta toda a indústria de bebidas em Angola. E não só a indústria, e quando falamos em embalagens, hoje em dia já se recupera muito do desperdício plástico, vai para a rua, há uma economia circular que funciona. O meu colega de painel falava há pouco da questão da importância da indústria das bebidas no PIB da indústria, e depois na questão do marketing. E também na questão cultural, os concertos que as indústrias promovem. Nós temos orgulho em produzir as cadeiras que estão presentes nas esplanadas de todos os países, alumínio reciclado em Angola, tudo. Portanto, tudo isso mexe com a indústria. Portanto, é o mesmo alumínio que é usado em castelharias, feito em Angola, vai para as mesas. Portanto, há uma economia toda, e as pessoas têm que perceber isto. Eu passava há pouco tempo numa grande superfície e via à venda uma bebida, uma gasosa, a cerca de 150 kwanzas. 150 kwanzas são 17 cêntimos, qualquer coisa de dólar. Angola tem bebidas extremamente baratas para a qualidade que têm. Se pensarmos toda a cadeia que houve para levar aquela garrafa até ao supermercado para ser colocada àquele preço, as empresas estão com margens muito pequenas, muito pequenas. E as empresas gostavam de subir salários, gostavam de crescer, mas neste momento estão esmagadas
Esmagadas pela concorrência, esmagadas porque não conseguem alguma dificuldade na exportação, esmagadas porque precisam de vender e o poder de compra não é o mais elevado. E, portanto, e neste momento estamos apreensivos com a situação porque temos de continuar a importar matérias-primas. Eu acho que era a altura do setor financeiro ajudar o setor das bebidas. Acho que isso é que é a chave do momento em que a indústria das bebidas se encontra. Nós precisamos de ajuda. Pois. É nosso, é do executivo, é da banca, é de toda a gente, não é? Não podem deixar morrer o setor. Mas a banca comercial tem sensibilidade para o setor? Tem, a banca comercial tem sensibilidade, percebe a importância do setor, mas a banca comercial está dependente do acesso às divisas, portanto não está só nas mãos da banca comercial e, portanto, posso dizer que o último mês tem sido muito difícil, e, portanto, os empresários estão apreensivos. E depois, na questão dos investimentos que o Presidente falou, e muito bem, que há feitos, nós temos máquinas a caminho, mas depois, com a situação, depois temos problemas como as máquinas têm de pagar IVA, as máquinas não são bem transacionáveis, têm de pagar 14% de IVA. Portanto, nós já estamos com dificuldades de tesouraria, ainda temos que colocar mais 14% de investimento. Tudo isto pesa na altura de criar mais empregos e de fazer avançar. Mas há capacidade negocial para tratar isso com as finanças? Nós, de certa forma, temos... O trabalho que a AIBA tem feito. Exato. A AIBA tem feito muito este trabalho e deve-se dizer que este aperto que se vive, hoje nós conseguimos identificar claramente as dificuldades. Portanto, é do conhecimento geral. Mas as medidas acabam levando algum tempo a serem tomadas e o nosso apelo vai exatamente neste sentido. Quando uma indústria como a nossa está a sofrer e levantam-se as vozes de clamor, de apoio, de ajuda, mas com factos reais, é importante, num momento difícil como esse, nós olharmos naquilo que deve ser protegido. Porque sob pena de, se não se olhar na proteção deste setor, outros setores que cresceram por intermédio deste setor também vão cair em cascata. Estamos a falar do setor das embalagens. Hoje o setor das embalagens, que está aqui o Roda, que representa muito bem este setor. O setor inicialmente foi criado para abastecer o setor das bebidas, mas hoje desenvolveu de tal forma com a sua capacidade que hoje já assiste o setor alimentar, por exemplo, das massas, o peixe, o óleo alimentar. Portanto, as bebidas têm essa capacidade, não foi em vão que eu disse que é a alavanca impulsionadora da diversificação da economia, porque nós conseguimos fazer isto. Hoje está aí. Portanto, quando há este aperto, e o nosso setor representa exatamente mais de 75%, okay, em termos de compra para o setor adjacente, é importante olhar para ele. A questão é o que é que temos que fazer para manter esse setor como está a continuar a produzir. Estes são os indicadores, estes são os desafios que nós apresentamos e que nós hoje temos negociado com o Executivo, no sentido de rapidamente se colocar esse oxigênio que o setor precisa. Então, dali a importância de proteger o setor das indústrias de bebidas. Daniel Sapateiro há pouco falava do papel que pode desempenhar o Fundo de Garantia de Crédito e também o BDA, para só citar esses dois exemplos. É um setor que, digamos, facilmente consegue o crédito ou tem de se lutar muito? Melhor os representantes, mas lutar no sentido de que é preciso cumprir requisitos de conformidade, porque a banca e o Fundo de Garantia de Crédito, tutelado pelo Ministério das Finanças, faço essa também pergunta, tem que Daniel, estamos cumprir. a falar de uma indústria que gera riqueza social. Portanto, há aqui muita gente que vive desta indústria. Vendedores, nós vemos por Angola toda, portanto, muita gente, inclusivamente miúdos, a venderem os produtos da indústria de bebidas. É transversal. Nós vemos miúdos, vemos cantinas, vemos a distribuição moderna. Alguns vendem bebidas alcoólicas. É transversal, portanto. Vende 18 euros. Amilcar e telespectadores, tudo tem que cumprir requisitos e um conjunto de conformidades. Mas este está, no meu entendimento, está muito mais à frente que muitos outros setores. Exato. Repare, tem
tem ativos tangíveis, no fundo tem imobilizados, que podem dar como garantia, colaterais. Por exemplo, tem contratos. Os contratos também são válidos. Os contratos de fornecimento também são válidos. Depois, aqueles que têm, por exemplo, investimento direto estrangeiro, também têm garantias desse investimento. Tem o contrato de registro de investimento privado, o CRIP, sobre isto. E tem alguns benefícios e isenções fiscais. A questão é que eu queria dizer o seguinte, é de que é um setor tão importante que nós temos que olhar para isto de duas maneiras. Primeiro, não só a riqueza, o PIB criado e o PIB potencial, que é muito maior do que aquilo que nós temos, é o PIB nominal. Como eu disse, 3,1 mil milhões de dólares, mas nós temos potencialidade para chegarmos a 10 mil milhões por ano, com as linhas de enchimento que estão paradas, paralisadas ou suspensas. E além de que todo um potencial de pessoas que foram formadas e que eu queria trazer aqui já uma outra solução, porque também me cabe trazer soluções para este programa. A primeira questão é até que ponto, e nós temos essa capacidade, daquilo que eu estive a analisar esta tarde, de que as linhas, as fábricas que hoje têm linhas preparadas para água, para sumos, néctares, cervejas e outro tipo de bebidas com malte, poderem se transformar para ter outro tipo de produtos. E, no fundo, também fazer uma diversificação económica na sua unidade económica de negócios. Não poderíamos repensar termos mais fornecimento de leite, mais sumos, mais outro tipo de líquidos? E aqui essa questão, os industriais poderão falar, para que esses 70% das linhas de enchimento possam ser rentabilizadas, porque estarem paradas tem custos operacionais de manutenção. Por outro lado, o que eu quis dizer, portanto, em forma de resumo, é nós temos que rentabilizar aquilo que já está instalado, descobrindo e sendo criativos, no bom sentido da palavra criatividade, para que aquilo que está parado possa entrar em funcionamento e, com isso, ir buscar, chamar as pessoas que, entretanto, foram dispensadas. E neste campo eu vou fazer a ponte com as pessoas. Se o Presidente... Ontem o Presidente e o titular do Poder Executivo falou muito do capital humano. É o software do país. E é fundamental. Então nós temos que, na futura Lei Geral de Trabalho, que, entretanto, está numa situação que enfim, não foi ainda aprovada, publicada em Diário da República, nós temos que ter a figura da suspensão do contrato de trabalho, ou layoff. E o layoff é fundamental. E eu penso que não foi consagrada pelo menos o que eu vi nas propostas de lei e naquilo que foi nas discussões, na generalidade da especialidade, esta questão. É que, por exemplo, perante situações que tivemos com o Covid ou com situação económica difícil, ou por questão das divisas, por outra situação qualquer, nós podemos dispensar, suspender os trabalhadores, mas com isso eles estarem ao serviço da empresa como? E aqui, é isto, eu penso que as empresas têm esse papel social. Mas há essa capacidade das empresas, não me parece. Não, mas isso é... Eu estou a trazer solução e muitas vezes nós temos que olhar para dentro e ver até que ponto esses profissionais, que provavelmente sempre só fizeram isso na vida, são especialistas naquela área. Estamos a falar do enchimento, estamos a falar da logística. A área das bebidas é muito grande. E depois colocá-las numa situação em que estão à disposição da empresa, estão a ter formação profissional, no fundo estão numa situação que não estão paradas, até porque o mercado e a tecnologia vai evoluindo, para que logo que haja as condições naturais para voltarem a estar disponíveis para a empresa, elas não tenham perdido não só a sua formação, a sua experiência, mas a própria empresa também tem ali um conjunto de responsabilidades sociais perante um conjunto de trabalhadores e que são ativos da empresa. Estevão, Daniel, o que é produzido pelas vossas empresas é suficiente para o mercado angolano? As nossas condições,
neste momento, aquilo que nós produzimos são suficientes para o país. No entretanto, nós temos uma capacidade instalada que ao longe superamos aquilo que é a per capita que o país consome. Portanto, já há anos que temos estado a pensar e apostar na exportação. No entretanto, estando, e é verdade, é natural e nota-se que o país, nesse momento, em termos de bebidas, seja ela de que tipo for, desde água, sumos, néctares, o país já tem esta capacidade de produzir todo e com bastante qualidade. Isto é que nós temos capacidade para o setor todo, não digo a refriango, mas juntando o setor todo já tem capacidade para abastecer o país. Aliás, isso foi referido agora na intervenção que houve do chefe de Estado, que disse que o país há 2, 3 anos, há 4, 5 anos importava, deixou de importar praticamente parte dessas bebidas, aquelas que são as mais consumidas. E a vossa luta pelo Imposto Social de Consumo? O famoso IEC. O famoso IEC. E a pauta aduaneira. E a pauta aduaneira. Falamos do IEC porque o IEC foi daquelas coisas que até em casa, acredita que eu arranjei um cãozinho quando trouxe para casa. Então perguntamos qual vai ser o nome do cão. O filho respondeu logo IEC. De tanto ouvir o pai a falar o telefone sobre o IEC, não havia um nome melhor. Portanto, Amilcar, nós tivemos houve muitos debates e trabalhamos muito acesamente à luz do IEC, do Imposto Especial de Consumo. Envolveu-se a própria AIA, o próprio GTE, o Grupo Técnico Empresarial, onde nós conseguimos com o governo trazer aqui alívios que, na realidade, trouxeram resultados substancial para o setor. Porque naquela altura, quando estávamos a discutir a questão do IEC, o setor, se bem me lembro, já tinha perdido cerca de 5 unidades fabris por causa do IEC. 2020. Exatamente. E naquela altura, o IEC entrou em vigor de uma forma muito abrupta, sem discussão nenhuma, e entrou numa taxa geral de 25%. Para tudo. Não havia diferenciação entre as categorias nenhuma, então nós iniciamos ali, naquela altura, o trabalho, em primeira medida, da diferenciação dos produtos, porque os produtos não são iguais, eles são diferentes. Portanto, um refrigerante não pode pagar o mesmo que uma cerveja não pode pagar o mesmo imposto que o whisky ou que um vinho. Portanto, conseguiu-se isso e reduzimos substancialmente este imposto e trouxe resultados positivos. Infelizmente, esses resultados não duraram muito, porque tão logo se aprova a redução, entra a questão da Covid. Portanto, foi uma fase muito crítica, porque logo depois do IEC nós começamos a ter retoma, começamos a contratar, a ir buscar funcionários que estavam já em stand-by, uns despedidos em casa, estamos a fazer novas contratações, e depois com a Covid tudo isso veio complicar. E hoje, olhando agora a situação que estamos a viver em junho e julho, esta perca de cambial, a desvalorização, foi gritante. Nós perdemos cerca de 62% em 2 meses do poder, do valor do Kwanza versus o dólar. É só fazermos conta. Portanto, ninguém estava preparado para isto. E olha que, apesar de termos substituído já temos substituído muita importação com produção local, ainda temos alguma matéria-prima que é necessário importar. O GRITS, por exemplo, hoje temos 2 grandes investimentos. Um em Malange, foram cerca de 45 milhões de dólares,
40 a 45 milhões de dólares, feito pelo Grupo Castel, numa fazenda de cerca de 5 mil hectares, onde 2 mil hectares estão já plantados. Em Benguela temos também a produção do GRIT, começou-se a fazer outros investimentos. A Biocon também está em Malange, em Cacuzo, que fez um investimento brutal na produção do açúcar. Nós, para o setor, usamos 2 tipos de açúcar. Estamos a falar do açúcar 45 em Cunza, que é o açúcar mais refinado para produtos como refrigerantes, e depois temos o 150, que é para outros produtos. Portanto, a Biocon produz o 150, mas hoje a própria Biocon está com muitas dificuldades. Depois, a Biocon começou também a produzir o álcool para as bebidas espirituosas, destiladas. Hoje, a situação que a própria Biocon vai atravessando traz novamente um aperto no setor primário, que é o setor das bebidas, por parte desta matéria-prima, que antes era importada, depois passou a ser produzida localmente. Estamos novamente a nos apegar na importação deste mesmo produto. Portanto, há aqui fatores de estrangulamento que nós precisamos parar, olhar para eles e trazer aqui algumas equações de suporte. Suporte a quem produz matéria-prima local, no sentido de manter aquilo que nós já conseguimos, essa grande vitória da produção nacional de matéria-prima, açúcar, álcool. Tem qualidade o açúcar? A cana tem qualidade? É o que eu disse, para o 150 ela funciona. Para aqueles produtos que usam 150 em Cunza, não há problema nenhum. Mas já para aqueles produtos que precisam de um açúcar 45, que é o mais refinado, portanto, esta ainda tem que ser importada. Mas é como se diz, paulatinamente, nós vamos fazendo a substituição. A própria Biocon garantiu que não tinha condições de fazer o 45, mas estava a fazer o 150. Então, hoje, nós vamos... Quem é que faz esta cobertura? Do 45? Do 45. Bom, a Biocon tem uma capacidade de 40% de satisfação do mercado. Consegue cobrir 40%. Mas hoje, com as dificuldades, está a cair. Mas também lembro-me que foi aí há umas 4 semanas, salvo erro, que o presidente da República esteve na própria Biocon, fez uma visita guiada à Biocon, que para nós veio com uma grande satisfação. Nós, AIBA, também visitamos a Biocon, trabalhamos com a Biocon no sentido de tentar perceber como podemos ajudar esta grande unidade que está aí em Cacuzo, que é hoje uma... Desculpa, que é hoje um grande diferencial para aquela zona de Malange, em todos os aspectos. Instalou-se aí este grande investimento e mudou completamente o modo de vida desta localidade em Malange. Portanto, a importância destas unidades fabril que hoje nós temos, a sinergia entre elas é fundamental. Portanto, mais uma vez, venho fazer aqui este grande apelo de rapidamente tomarmos decisões corajosas ali onde há necessidade identificada. João Rada, capital humano. Bom, o capital humano em Angola neste setor está cada vez mais capacitado. Principalmente acho que temos que tirar o chapéu à Refriango e ao Grupo Castel, que tem sido, de facto, nesse sentido, apostado muito em formação, muito, e, portanto, tem capacitado muitos quadros neste país, e, portanto, nisso tiramos os chapéus. Nós também, porque quer dizer, cada vez menos temos de depender menos da questão dos expatriados, temos de contar com a mão de obra, portanto, esse é um tema que para nós cada vez é mais fundamental, porque as divisas cada vez estão mais difíceis e, portanto, temos de contar com a mão de obra do país e, portanto, mas penso que no próprio setor, eu conheço das fábricas, essa realidade tem vindo a acontecer. Portanto, aliás, há pouco tempo visitava aqui um país vizinho nosso, o Congo, e estavam a instalar uma linha de enchimento
uns jovens angolanos da Cronos a montarem a linha e fiquei extremamente surpreendido. Hoje é um orgulho. Nós conseguimos substituir, é só nós olharmos, acredito, o setor está aí com uma margem de 10 por 90%. 90% nacionais, 10% expatriados. Portanto, hoje temos técnicos altamente capacitados em todos os níveis para operarem com estas grandes tecnologias que dispõem o setor das bebidas. É um setor muito dinâmico, num mercado que já está maduro e, portanto, as competências estão cá. Acho que falta o incentivo, como o colega do painel dizia, de como ocuparmos as linhas. Bom, acho que aí temos que pensar bem como é que vamos ocupar as linhas. Eu, se calhar, acho que não será tanto pela criação aqui de outros produtos, porque muitas vezes tem aqui pormenores técnicos, pasteurizações, adições de outros componentes. É que depois da Covid essas linhas de enchimento não voltaram a ser, exatamente, mas eu acho que com a nossa qualidade, acho que a resposta tem que estar na exportação. Nós temos os mercados aqui ao lado, temos a qualidade, e acho que o caminho tem que ser a exportação. E acho que há algumas dificuldades na exportação. O nosso mercado preferencial aqui é o nosso vizinho, a DRC. E é um pouco complicado. Depois temos custos com a exportação, taxas, transportes, muita burocracia, que depois traz mais custos, tempos de espera. E eu vejo tantos países no mundo que subsidiam a exportação e eu vejo Angola subsidia a importação. Exato. Acho que a ajuda devia estar na exportação. É um paradoxo? É um paradoxo. Aqui, relativamente a esta questão, importa realçar aqui dois aspectos. Quando falamos da situação do setor, é preciso nós olharmos que temos também um problema de consumo. O consumo caiu. Portanto, há necessidade de se estimular novamente o consumo interno. Porque na altura, quando se fez esses investimentos foram feitos a pensar no mercado angolano. Okay? E fez-se muitos investimentos. Hoje, o consumo, de certa forma, caiu de forma substancial. Então, precisamos estimular o consumo, criar aqui alguns incentivos, e nós já avançamos no curto prazo, de forma imediata, nós demos indicação ao IVA. Precisamos aqui olhar na redução do IVA para o setor das bebidas, mas de forma diferenciada, não é? Na mesma lógica da categoria de cada um dos produtos. Portanto, para a água, nós avançamos mesmo água zero. IVA zero. Por ser bem essencial. Porque é um bem essencial. É um bem essencial e tentarmos trazer aqui a moda mesmo da água, uma garrafa de água na mão do cidadão angolano. É fundamental. Depois, vamos aqui olhar para os sumos. A água engarrafada também está muito cara. Está muito caro. Então, se nós conseguimos tirar o IVA na água, sendo um bem essencial, todo angolano tem o direito a beber uma água. Apoia? Eu apoio totalmente isso. Aliás, é uma luta que já viemos tendo bastante ao longo dos anos. Quando se falou do IEC e quando falamos do IVA. A água é vida. A água é um produto que não se bebe por ilusão, não. A água se bebe porque é uma necessidade de se consumir água. Portanto, a água é vida e não podemos impor qualquer... Aliás, está em discussão agora a revisão sobre o IVA, e era muito importante que se tomasse atenção nesta fase que as bebidas, principalmente a água, o sumo, porque os sumos que se produz, o sumo que se consome, nomeadamente, é um adicional àquilo que a gente, por exemplo, no alimento que a gente não tem muitas vezes, não tem os nutritivos todos que precisa. Então, o sumo, se for barato, é uma obrigatoriedade na mesa de cada cidadão, pelo menos ter um copo de sumo diário. Portanto, não podemos... A fruta também não está barata. Também não está barato, mas é aquilo que a gente consegue, apesar de não estar barato, mas ali também a gente
a gente tenta lutar bastante no sentido de não onerar muito o custo das bebidas. Por exemplo, a vossa indústria tentou fazer aqui sangue, também engarrafada, mas parece-me que não... Não, a nossa indústria está a falar a AIBA, não é? Mas sim, referiamos associada à AIBA. Tentou, mas Não, e tem várias coisas. Mas muita pouco a coisa. pouco. Sim, o mercado é muito dinâmico e, amigo, é só reparar que nós experimentamos várias coisas. Temos, por exemplo, é só olhar na questão da Fanta. Estamos habituados à Fanta laranja, por exemplo, não é? Fanta ananás. Depois já veio a Fanta ananás, que surge num determinado momento do ano. Tem a Fanta grape, que é a Fanta uva. Portanto, esses experimentos vão sempre surgindo e em momentos específicos do ano, sazonais e em alguns mercados. Há mercados que aceitam melhor. Por exemplo, o mercado da África do Sul é constante, a Fanta ananás, a Fanta grape e outros produtos. Aqui não é diferente, não é? Portanto, vai-se experimentando outras bebidas, tanto é que com a queda do consumo do setor das bebidas, é só nós reparamos qual é a bebida que vai tomando conta desse nicho deixado. É a famosa Água do chefe. A famosa água do chefe. Portanto, e com todos os problemas que advêm dali, a falta de controle de qualidade do próprio produto, a forma como é produzida este mesmo produto. Portanto, há aspectos que concorrem negativamente para a substituição deste produto, que hoje para nós é uma grande satisfação, na medida que eles são postos à disposição do mercado. E quando disse da água, só para reforçar mais aqui um bocado, nós, com os custos de produção bastante elevados, porque bastante elevado, nós temos estado muitas das vezes a nos exonerarmos de lucros para manter um preço mais acessível. É o consumidor. Porque é o consumidor, porque nós quase prometemos ao executivo de que água em sacos na rua jamais. Então vamos tentar ver se isto não volta novamente. Porque aquelas águas ensacadas que não se sabe onde saem, as pessoas de repente consomem, não só traz problema, não é Mesmo outras bebidas também. E outras também. Não é só porque, mas também traz o problema de saúde pública. É um problema de saúde pública. Esse nosso setor não só envolve os produtores de direitos, por exemplo, as embalagens. Hoje agora está a atingir também o setor de produção agrícola. Por exemplo, o grís, que nós, parte do nosso grís já não importamos, já estamos a adquirir aqui. O açúcar, o Icusa 150, já compramos tudo aqui. Agora, por mais que a gente queira, tudo não vamos conseguir comprar cá. Temos países com uma indústria pujante, Exato. mas eles só têm 2 produtos. Sim. No caso de Portugal, que só produz a pera e a uva. Mas tem uma indústria capaz que já exporta a vários países do mundo. Amigo, aqui a ideia fundamental é nós não pensarmos que temos que fazer tudo. É importante nós olharmos para alguns produtos em que nós vamos apostar. Produtos esses em que nós sentimos que temos capacidade, experiência necessária para os produzir e também eles poderem concorrer de forma competitiva nos outros mercados. Ser mesmo mais barato a produção em Angola do produto Y. É como a nossa bebida hoje. Se nós compararmos o preço da bebida em Angola com outros mercados, o nosso preço é dos mais baratos que há. É dos mais baratos que há. A cerveja produzida em Angola é a mais barata. Mas lá, Água. a
A água que dizem que está cara, temos que imaginar na embalagem, toda aquela embalagem, estamos a falar de produto que nós na Plasticom compramos mensalmente, temos que importar aquele tipo de plástico de contacto alimentar, ok? Temos que imaginar na embalagem, na cápsula, no rótulo, no filme que envolve o transporte, na palete, no caminhão que vai, a vender a garrafa de água. Ela não é, a questão aqui é se queremos fazer o downgrade para aquela questão que o nosso colega falava, do saco de plástico, que existe em alguns países. E acho que a indústria está comprometida que isso não aconteça. Mas, novamente lançando aqui o desafio de como crescermos. Angola faz parte da SADC, não ratificou o acordo. Angola, neste momento, tem um parque industrial. Fazer inveja em África. Fazer inveja. Nós já não temos... Angola não tem que ter medo de competição. Se calhar dá aqui uma oportunidade aos nossos países a sul, vizinhos, e que Angola pode competir com eles. E depois, voltando àquele colega, ao seu comentário de que a indústria puxa a agricultura, se a indústria crescer, vamos identificar aqui, espera aí, conseguimos ser muito competitivos na manga, vamos fazer concentrado de manga, porque as linhas estão ocupadas. E aí é que vamos crescer, não é? Portanto, acho que temos que pensar em crescer a indústria, porque crescendo desenvolvem, os preços diminuem, portanto... Cria-se postos de trabalho. Obrigado, Amilcar. Perdão, aqui com a rouquidão. Amilcar, deixa-me só aqui a questão da exportação. Nós temos o Simplifica 1, 2, temos mesmo, e aliás no discurso do Presidente que falava no balcão único para exportação. Vai ser criado agora. Vai ser criado e vamos aproveitar isto para simplificar processos administrativos para a exportação. Quer dizer o seguinte, que eu, industrial, coloco à disposição de mercados clientes externos as minhas mercadorias. O país tem que me ajudar na questão administrativa, até no Porto de Luanda, no do Lubito e assim sucessivamente, a que eu não tenha nenhum transtornos, obstáculos para o crescimento e distribuição dessa riqueza. E Mas quais serão as vantagens, Daniel, para o balcão único, para o exportador, para o setor das indústrias? Nós temos vários balcões, os BUAPs, temos um conjunto de balcões que é para agilizar, simplificar processos, também democratizar o acesso a esses serviços, torná-los menos onerosos, menos caros, assim falando uma linguagem. Por outro lado, também dizer que num único espaço eu consigo tratar um conjunto de processos que teria que tratar o Ministério do Comércio, a AGT, etc., para, no fundo, tratar aqui de documentos para exportação, para que a mercadoria saia por via marítima ou aérea, terrestre, ferroviária, e que não haja depois nenhum empecilho na questão da recepção dessa documentação e na verificação fitossanitária dessas mercadorias. Por outro lado, aqui... Eu já estão a ver a importância que terá o corredor do Lubito? Eu já estou a ver. Aliás, eu sempre fui a favor do Lubito, que é uma realidade, mas que nós temos que estender o do Luanda e do Moçambique. E olhar para o exemplo do consórcio, portanto, o triunvirato que está no consórcio, como exemplo para os outros dois caminhos de ferro. Como exemplos para nós termos qualidade, termos ferrovias ao serviço do país e das populações que estão nessas províncias que as linhas percorrem. Por outro lado, a questão fiscal. Nós... Só para não... Desculpe, só para crescer aqui a situação na exportação. A crescer que hoje em dia faz 30 dias para se tratar de ter um documento para exportar. 30 dias? 30 dias. O barco para chegar ao destino mais 30 dias. Não há cliente algum, importador que queira importar, espera 60 dias para poder ter o produto para venda. Não há. Então temos estado a não ser competitivos em termos de tempo, e não só, se a gente vai ver na África do Sul, o emolumento é zero para exportação. Porque o emolumento é um valor que vai ao Estado. O Estado não vai precisar de acarretar emolumentos para poder exportar um produto. Quer dizer, isto tira imediatamente a competitividade. Portanto, acredito que ao surgir esse balcão único, que haja de facto
falar com as pessoas que fazem exportação para poder vermos quais são os empecilhos que ainda travam a exportação. Porque enquanto isso acontecer, por mais que a gente crie outras condições, não vamos conseguir fazer a exportação. Peço desculpa, mas eu gostaria só de aproveitar também fazer aqui alguma nota relativamente nessa questão da exportação, que é de facto um tema muito importante e temos debatido muito. Esta boa nova do Presidente. Do Presidente é fundamental. Também já nos foi passado e temos estado a contribuir exatamente com alguns indicadores que disse o Dr. Estevão Daniel muito bem, relativamente às taxas, comparativamente aos outros países, eles não cobram. Nós estamos a cobrar aqui cerca de 0,5%. Sobre o CIF? Que é muito, é um valor muito elevado. Depois ainda temos a questão dos custos portuários e dos terminais. Portanto, e são coisas que já nós temos estado a debater há algum tempo. E hoje, pela situação que nós estamos a atravessar, é ali onde temos a necessidade urgente de se tomar uma decisão. Se vai exportar, significa logo que é um caminho para a atração de divisas. Nós estamos habituados a usar uma única fonte, ou duas, nesse caso, o petróleo e o diamante. Mas hoje temos este caminho que pode ser usado de forma imediata, não é? Sim, senhora, aliada à tal diplomacia econômica que deve surgir, porque os outros países também se defendem. Claro. Foi aí cerca de 3 anos, salvo erro, 4, quando nós estávamos a mandar de forma empírica ainda a nossa cerveja para o Congo. Chegava lá barata e a qualidade era bastante aceitável e todo mundo procurava. E houve uma reação do governo da RDC, que é de travar, não é? E é normal que isso aconteça. Então, é ali onde entra exatamente as equipas para fazerem a tal diplomacia econômica. Nós entramos para fazer a diplomacia empresarial, não é? Para conseguir encontrar, então, esta sinergia entre os dois países aqui da região, no sentido de rapidamente conseguirmos fazer com que esta questão da exportação deixe de ser debate e passe a ser, de facto, um assunto que dá resultados para nós. Obrigado, vamos fazer aqui a nossa primeira pausa. Hoje, Debate Livre, estamos a abordar os desafios da indústria de bebidas no nosso país. Não sei. Pois bem, estamos de volta ao nosso debate. Os desafios da indústria de bebidas no nosso país. Estão aqui representantes de várias empresas, ou de algumas empresas que são associadas da AIBA e também do economista Daniel Sapateiro. Gostava de nos dar a palavra em relação a questões fiscais. Vamos então concluir. Vamos. Eu tenho aqui um pensamento que é o seguinte, sobre a questão do imposto sobre valor acrescentado. Foi colocada aqui a questão do IVA numa taxa zero, que é uma das 5 taxas que nós temos no país. 0, 2 para Cabinda, 5, 7 e 14. É que há aqui vários setores de atividades que reclamam essa questão, desde o preço da cesta básica a zero, águas minerais a zero. Mas nós temos que depois pensar nas finanças públicas. E esta questão é que vai descompensar aqui a receita fiscal. Mas nós podemos arrecadar de outra forma. Repare, grande parte dos nossos jovens e das famílias que consomem águas, sumos, cervejas, pelo menos, compram em locais que estão no regime de não sujeição de IVA. Esta é uma realidade. Portanto, onde nós vamos comprar, numa cantina, não está no regime de IVA. E nesse sentido, o IVA não é aplicado. É aplicado na importação, se for, por exemplo, bebidas que não são produzidas no espaço nacional. Mas se nós baixarmos o IVA aqui para a água mineral, e nós somos 70% do nosso corpo é água, portanto,
nós temos que, não só, no meu entendimento, reduzir o limite do IVA do regime de não sujeição. O que eu quero dizer é, nós temos que ir buscar essa receita que vamos perder aqui da redução das taxas. Como? O limite de 10 milhões de kwanzas de volume de negócios do ano anterior passar, por exemplo, a 5 milhões. Ou seja, quem tem mais de 5 milhões de kwanzas de volume de negócios já está no regime simplificado, o regime geral de IVA. E aí poderia-se recuperar uma parte do IVA com a redução destas taxas e de outras que outros setores vêm dizer. Ou reclamar também que para haver aqui uma democratização dos preços. Porque nós queremos, quando dizemos que queremos baixar a taxa de IVA, é tornar os preços mais baratos. No fundo, é poder consumir, no fundo, contornando aqui a questão cambial, que é isto, a questão cambial é que faz com que os preços aumentem, este nível de preços que temos assistido. Portanto, o IVA reduzindo na água mineral, nós podemos pensar nisto. Ou seja, quem vende já está num regime de IVA que o se aplique, mas também depois vermos aqui bebidas que têm questões nefastas para a saúde, por exemplo. E aqui o imposto especial de consumo incide sobre isso, sobre a questão do lado menos positivo, digamos assim, ou que tem alguns malefícios para a saúde, por causa dos açúcares, por exemplo. E aqui os refrigerantes é um exemplo. De nós podemos ponderar bebidas que são consideradas quase de luxo ou de luxo, nós aumentarmos aqui esse IVA para que nós consigamos compensar, porque, repare, no final das contas, a receita fiscal não se pode perder, ou tendencialmente é para aumentar. E aqui haver uma diferenciação pela questão da saúde. E muitos países, em África e não só, fazem a diferenciação do IVA pela essa questão do açúcar e da questão para a saúde pública. Portanto, para terminar mesmo, isto tem que ser, obviamente, pensado multissectorialmente. O Ministério da Economia e Planeamento, o Ministério das Finanças, incluindo também a Administração Geral Tributária, para perceber aqui até que ponto, numa lei anual, uma lei geral anual da Assembleia Nacional, que é uma lei do Orçamento Geral do Estado, que se pode aplicar, e penso que este será o último ano que muitas das instituições públicas vão colocar no OGE medidas fiscais transitórias anual, mas nós depois temos que olhar para a lei do IVA e dizer de uma forma definitiva para os agentes económicos, pensar, bom, eu daqui a 5 anos, pelo menos, sei o que é que fiscalmente o país sabe para os agentes económicos poderem investir e fazer o seu planeamento fiscal. E percebendo uma coisa, e os meus colegas estavam a dizer, e muito bem, nós temos bebidas a serem vendidas a 18 cêntimos de dólar. Hoje o câmbio do BNA estava a 825 e na banca comercial é 855, na média que eu faço diariamente. A 150 kwanzas dá 0,175 kwanzas, 18, arredondado 18 cêntimos. Portanto, eu não estou a ver muitos dos países da África Austral a venderem estes preços nas suas moedas locais. Portanto, em randes, na Namíbia, na África do Sul e assim sucessivamente. Nós temos um mercado muito competitivo. Não é por a questão do preço, a meu ver. Embora nós tenhamos, por exemplo, a noção de que a bebida de cerveja já não custa 100 kwanzas como custava e depois até passou a ser 3.500, aquela questão da expressão de 3.500. Nós temos que pensar também nisto, a receita fiscal tem que ser bem controlada, porque nós temos que ter finanças públicas saudáveis, e o Presidente abriu o discurso falando disso. Temos que ter finanças públicas muito bem alinhadas, porque os tempos vão ser muito desafiantes, e o setor das bebidas tem uma grande influência no consumo dos angolanos, e o IVA impacta bastante. Não impacta tanto quanto gostaríamos, porque quando o IVA foi implementado a 1 de outubro de 2019, era para estar numa média dos países da África e do mundo, que anda à volta dos 25% da receita fiscal. Ou seja, 25% de toda a receita fiscal tributária vem do IVA. E aqui eu queria só mesmo para terminar, Amílcar, nós temos que ter IVA 0% nas exportações. E simplificação e zero de oneração de emolumentos. Porque a riqueza gerada pela exportação, empregos, IRT, imposto industrial, IEC, o valor acrescentado da importação ou transformação de insumos e de maquinaria é um grande valor.
e esperemos que uma das medidas que o Ministro de Estado para a Coordenação Económica falou, e penso que também tinha falado convosco, na segunda-feira a seguinte ao que vocês terem feito 9 anos de existência, a AIBA, no dia 1 de outubro de 2014, quando foram inaugurar e fundaram, que é os 12 meses, o diferimento dos 12 meses do IVA na importação de equipamentos e maquinaria, que isso ajuda na questão da tesouraria das empresas e no seu planeamento fiscal. Pois bem, vamos falar agora da responsabilidade social das vossas unidades fabris. À volta das vossas fábricas, nota-se que há muitas bolsas de pobreza. Portanto, e há aqui uma responsabilidade, digamos, vossa e do próprio Estado, que é o desenvolvimento, digamos, das zonas onde as empresas estão, para, digamos, criar algum potencial também, alguma harmonia dentro dessas comunidades. E creio que as vossas unidades fabris, nos últimos tempos, têm estado a deixar muito a desejar. Houve uma primeira experiência com a Coca-Cola quando entrou no nosso mercado, mas acho que não foi seguida pelas outras empresas. Corrijam-me se estiver enganado, mas é o que eu noto. Porque muitos dos jovens à volta, que vivem à volta dessas empresas, dessas fábricas, têm reclamado que nem sequer conseguem chegar ao mercado de trabalho. Bom, Amilcar, relativamente a esta questão de responsabilidade social, e eu estive muito ligado a este tema, a informação não é correta. As empresas do setor de bebidas, na sua maior parte, todas têm um bom programa de responsabilidade social. Agora, é preciso nós olharmos a situação como discutimos aqui, não é? Que as empresas hoje estão a atravessar. Logo, aquele investimento em responsabilidade social, tanto em marketing como era feito no passado, hoje reduziu substancialmente em detrimento da condição que elas apresentam, que elas estão hoje. Portanto, as próprias empresas estão a sucumbir e a dificuldade é, portanto, eu estou a cair, como é que eu vou apoiar? Eu estou a despedir, como é que eu vou empregar? Portanto, mas, ainda assim, há outras responsabilidades que todas as empresas têm e delas não abdicam. Alimentação para os trabalhadores. Normalmente os trabalhadores fazem as refeições do pequeno almoço, o almoço nas unidades fabris e o jantar. Cada unidade fabril tem um refeitório para assistir os trabalhadores, tanto os normais como os que fazem turno. Tem um posto médico, com um médico e um enfermeiro. Tem ambulância. Portanto, não só para o trabalhador, mas também para apoiar os dependentes mais diretos, principalmente dos trabalhadores fabris. Tem um autocarro que vai buscar os trabalhadores, o transporte, porque temos aqui alguma dificuldade no transporte público. As unidades fabris hoje fizeram investimentos extra nessa condição. Portanto, há aqui responsabilidades... E mesmo, deixe-me dizer, doutor, que é mesmo a questão dos turnos, os 3 turnos, portanto, divididos em 8 horas, há horários em que são de uma questão do perigo, portanto, e as próprias instalações, vamos falar do Kazenga e do OGE ainda, nós temos ali um conjunto de instalações fabris deste setor, em que são zonas que têm uma perigosidade bastante grande, e em termos de horários de meia-noite, os funcionários que saem à meia-noite, que vão depois também largar e outros que vão entrar à meia-noite até às 8 da manhã, é necessário este tipo Bom, mas qual é o trabalho que as empresas fazem para melhorar a vida dessas comunidades onde as unidades estão instaladas? Não, fazem muito. É só nós olharmos o próprio capital humano dessas unidades fabris. Na sua maior parte, são das zonas adjacentes à própria unidade fabril. É um trabalho feito e são capacitados. E, como disse logo no princípio, a tristeza faz-se um investimento no capital humano. Passado aqui um tempo, temos que reduzir metade deste capital humano que se investiu, gastou-se em formações, em treinamento, não é? Antes, nós ainda conseguíamos fazer aqui alguma sinergia fabril. Portanto, se a unidade fabril A vai reduzir e há uma unidade fabril B que está a abrir,
Logo, estes funcionários eram automaticamente absorvidos numa relação direta que existe entre nós. Mas hoje o cenário é outro. Mas também temos indústrias que não estão a despedir. Portanto, mesmo no tempo da Covid, olhando muito, e o Rodas pode falar sobre isso, as de embalagem, na sua maior parte, não despediram, muito pelo contrário. Até o mercado cresceu porque, não só pela capacidade instalada que tinham, começaram a surgir outros mercados. E, portanto, numa situação de uma unidade fabril como uma Zipac, como uma Plasticom, não é? Surgiu aqui outras oportunidades e aquilo cresce, então vai abastecendo tanto o setor de bebidas, o setor do pesqueiro, do peixe com caixas, a própria agricultura. Hoje há a necessidade daquelas caixas de plástico que inicialmente eram as grades para nós, mas a máquina que faz a grade para o setor da bebida é a mesma máquina que pode fazer a grade, a caixa de plástico para as hortícolas. Portanto, aqui nós procuramos nos reinventar diante da faculdade. Como é que está, por exemplo, a indústria dos rótulos, das tampas? Está a funcionar? Está a funcionar, mas está a funcionar, quer dizer, tendo aqui os nossos clientes, a indústria das bebidas, a trabalharem a meio gás, quer dizer, nós projetamos o nosso crescimento de acordo com as linhas de enchimento que são colocadas no país, no caso das rótulos e das águas e das tampas e das pré-formas. Quando vemos essas linhas de enchimento a trabalharem em menos gás, nós investimos atrás para produzir cá, também temos que estar a meio gás. Então nós também temos que procurar outros caminhos, e isto, no caso da injeção plástica, que o meu colega Sumbula dizia, temos que procurar outras alternativas. O setor agrícola, que está a crescer e há projetos muito interessantes no país, vamos atrás, sejam questões como as sementeiras, há tantos projetos no país, há muitos projetos a acontecer. E nós temos a capacidade instalada de máquinas, temos que correr atrás. Exato. Não podemos ficar, portanto, com esta desvalorização, dou-lhe um exemplo, a timbragem das grades de cerveja parou, porque as cervejeiras pararam e nós não despedimos as pessoas. Tivemos que ajustar para outros sectores da fábrica e fizemos um esforço imenso para não despedir pessoas, no caso concreto da Plasticom. Mas não aconteceu em todo lado, porque foi uma paragem muito brusca e que ninguém esperava. Estevão Daniel, eu já vi as vossas unidades fabris apoiarem mais o desporto de alta competição. Hoje já não acontece. É também por causa da crise? Não, continua a acontecer. Continua. É claro, como disse aqui o Dr. Sumbula, tudo aquilo que tínhamos em grande escala, tivemos que, necessariamente, em algumas situações, reduzir. Os apoios sociais, a nossa responsabilidade social, teve que fazermos uma pequena travagem, mas o nosso conceito está lá. Por exemplo, a nível do desporto, temos o vôlei, que é uma realidade dentro do nosso grupo, porque lá encontramos centenas de jovens, crianças que querem se dedicar a esse desporto e temos estado ali a continuar a manter esta dinâmica com eles, naturalmente. Só é inscrito, só pode participar toda aquela pessoa, o aluno, toda aquela pessoa que a priori está matriculado numa escola. Isto é, ele para poder fazer parte de nós tem que estar matriculado ou tem que estudar. E, portanto, nós continuamos. Aquilo que foi frisado... Apoiam o desporto escolar, não é? Desporto escolar... não, nós temos equipas próprias. Nós nós fazemos as matrículas, as pessoas vêm ter conosco, vemos a potencialidade dos jovens que querem integrar como vôlei e a gente recebe-os dentro da nossa unidade fabril. Tanto mais que, pronto, o que disse aí o Dr. Sumbula é verdade. Qual é a modalidade que tem mais apoio? O voleibol, o basquetebol, o futebol? Não, nós estamos mais com o voleibol.
De qualquer forma, temos estado a apoiar com águas alguns clubes, temos estado a apoiar com água vários eventos desportivos, Sim, a natação. natação. Nós até agora fomos parceiros do Comitê Olímpico. Portanto, temos estado ainda empenhados, temos estado conseguido ainda ali estar empenhado no apoio social. Bom, aqui algumas marcas, já tivemos uma Cuca, por exemplo, na primeira divisão, tivemos Eca do Dondo, também na primeira divisão. Aliás, a fábrica fechou, não é? A fábrica fechou. Fechou, então o futebol também desapareceu. Isto é assim. É difícil de responder? Posso responder, doutor? É verdade, o nosso objeto. Tivemos a Cuca, social, tivemos a Nocal, tivemos a Eca do Dondo. O nosso objeto principal é a produção, mas a gente vai apoiando o desporto. O desporto. Dentro do Não faço essa pergunta porque já houve unidades fabris muito ecléticas, né? Que não era só o futebol, era o basquete, era o xadrez, por exemplo. Apoiou-se muito e agora não. Agora, Amilcar, nesta questão, as empresas estão muito estruturadas e têm todas uma política de responsabilidade social muito intensa. Aqui o desafio é olharmos a condição o desafio atual do mercado relega muitas destas questões, porque para tu apoiares uma equipa é um investimento, não é? Que a empresa tem que fazer. Portanto, são pessoas, é equipamento, são viagens, é capital. Portanto, é uma outra empresa. Portanto, se as dificuldades continuam a ser as que nós vamos assistindo, certamente que as primeiras coisas a caírem, e como citou-se aqui no início, o marketing das próprias empresas. As empresas não estão a publicitar tanto como publicitavam antigamente. Mas não é uma empresa, são todas. Portanto, e quando nós, e o colega Daniel Sapateiro disse muito bem, quando nós, a AIBA, quando traz a questão do IVA e traz a questão de estimularmos aqui o consumo, é exatamente para tentarmos criar aqui uma mola impulsionadora ou o fator multiplicador. Okay? É com uma ação, não é? Nós precisamos despoletar outras, não é? Vamos perder aqui, mas para ganhar no longo prazo em muitas outras. Nós queremos uma empresa ou um setor que passe a publicitar cada vez mais, até para dar a conhecer aquilo que tem feito, aquilo que está a fazer, não só publicitar marcas, mas as atividades em si. Temos empresas como a própria Refrião, o próprio Grupo Castel e outras, que estão a fazer investimentos fora do seu objeto social, agricultura. Portanto, devem fazer publicitar esse tipo de investimento. Está a fazer agricultura aonde? Que zona? Que impacto isso terá nesta zona? Portanto, há outros fatores que vêm dali. Este novo investimento que está a ser feito, certamente vai contribuir para tal receita ou para a receita fiscal que se pretende. Perdemos aqui, mas ganhamos no médio e longo prazo numa outra atividade. E a mesma coisa é o desporto. Portanto, a empresa tem lucro. As margens são boas. O investidor, ele veio, investiu aqui, ele está aqui no país, ele sente-se bem aqui. Então, eu sou desportista, o Daniel é desportista, cada um de nós faz um desporto. Então, nós próprios vamos incentivar que a empresa em que nós estamos ligados apoie o desporto A, o desporto B, porque gostamos disso, ou como atleta, ou pelo menos porque gostamos daquela modalidade. Então, há aqui a necessidade de criarmos este fator multiplicador nessas sinergias que nós vamos adaptando. Por isso é quando falamos IVA zero nas águas, não é só porque queremos que
preços baixos? Não, é para estimular. Mais, não é ganhar mais. O IVA baixo nas águas implica, nós temos cerca de 47 fábricas de águas no país. Vamos meter 47 fábricas a produzirem água. Essas fábricas vão empregar muito mais. Não paga IVA, mais IRT, mais imposto industrial. Portanto, há sinergia que nós temos que olhar no médio e longo prazo. Mas essas medidas devem ser tomadas. E são medidas de coragem. E Amílcar, grande parte dessas 47 empresas nasceram no Angola Invest. Ou seja, naquele programa do público, de que muitas das empresas aproveitaram essa garantia de 70% do Ministério da Economia, se recordemos, 2014, 15, para abrirem este tipo de negócio em locais que muitas vezes são nas províncias, não são em Luanda, e que empregam pessoas que de outra maneira não estariam empregadas e a terem rendimentos e portanto, até a economia local beneficiou disso. E nós não podemos. O IVA é obviamente um imposto para aumentar a receita, mas ele não pode ser um garrote para o consumo privado das famílias, que é o principal motor de uma economia de mercado, e com isso, de facto, depois haja um conjunto de multiplicador de problemas na sociedade que o IVA, por ele próprio, não pode, obviamente, ser destinado para ajudar as famílias mais carentes. Pois bem, nesta parte final, um assunto que a tutela dos média tem procurado trazer ao debate, tem a ver também com a regulação e o cumprimento da lei em relação à publicidade. Aliás, temos uma Direção Nacional da Publicidade no Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, e uma das questões é a publicidade de bebidas alcoólicas em locais proibidos. Queria ouvir o Pedro Roda em relação a isso. Como é que vocês se sentem quando vem a publicidade, digamos, de fronte às escolas, por exemplo, das vossas marcas? Bom, manifestam-se? Atenção, eu represento a indústria das embalagens, portanto... Mas é uma opinião. Claro que há um impacto social, não é? E nós percebemos, mas aquilo que o meu colega Sumbula dizia, esse investimento cada vez é menor. Há um impacto social, claro. Portanto, nós vivemos num país onde a cerveja e as bebidas alcoólicas não há uma diferença muito grande em relação às outras bebidas, não é? Isso é uma realidade e, portanto, e depois não há da parte do Estado, que acho que devia ser o papel do Estado, uma regulação de quem é que é vendida as bebidas alcoólicas, não é? E, portanto, que se calhar qualquer jovem vai a uma cantina e compra uma bebida alcoólica. Portanto, não há regulação nenhuma, portanto, devia começar por essa sensibilidade. Acho que a sensibilidade e a formação eram os passos mais importantes, porque a publicidade está em todo lado, não é só em frente às escolas. Acho que não é um problema, portanto, a publicidade está nas cadeiras, está nos autocarros, está nos outdoors, basta percorrer a Via Expresso e somos inundados de publicidade. Portanto, acho que é uma questão de formação nas escolas, formação, educação em casa dos pais, portanto, acho que é um problema da sociedade, não é? Não é um problema só das empresas. Estevão, Daniel? Ok, relacionado a esta pergunta que fez. Publicidade de bebidas alcoólicas em locais proibidos. Realmente, pronto, sentimos às vezes que não é de bom agrado estar a colocar um outdoor em frente de uma escola sobre bebidas alcoólicas. Mas isso tudo tem sido visto, tem sido ponderado, nós temos estado a ter localidades próprias para poder colocar a publicidade de bebidas alcoólicas. Realmente, em frente das escolas, temos... E, aliás, o Estado, quem permite a colocação da publicidade. Claro, não são as indústrias. Não são as indústrias. É o Estado na entidade dos governos provincial, os municipais, tem sido rigoroso com relação... Não, faço essa pergunta porque estimula também os miúdos, né, os estudantes. Né, pois, onde colocar a publicidade. As marcas. Portanto, Daniel Sapateiro, qual é a sua opinião? Eu concordo, mas nós temos que ir mais além. Hoje o estímulo ao consumo é mais até pela internet. E quem tem acesso, redes sociais, publicidade toda que cai,
e as aplicações, aquelas TikToks, etc, etc, há aqui um estímulo ao consumo de substâncias nocivas à saúde. E nesse sentido temos que olhar para esse campo também. Até que ponto, não digo fechar sites, etc, mas fiscalizar, mais regulação, até porque é proibida a venda de bebidas a menores de 18 anos. A questão é a fiscalização e a punição. E também, deixe-me dizer que com aquela medida de que o Presidente trouxe, de que os alvarás vão ser vitalícios, é preciso ter alguma atenção a esta questão na autorização de certos estabelecimentos serem abertos em certos locais. Vou dar aqui o exemplo. Aqui as escolas é muito fácil de dizer. Portanto, abrir uma cantina com bebidas alcoólicas, uma escola a 50 metros, 20 metros do portão de entrada da escola, parece-nos a todos que aquele estabelecimento não deveria estar a vender bebidas alcoólicas. Essa é a questão. Que nós temos que olhar para a televisão, temos que olhar para as rádios, temos que olhar para a imprensa escrita, temos que olhar para os outdoors. Se formos daqui para Viana, nós levamos 25 km até o Porto Seco com outdoors de tudo que seja de bebidas alcoólicas. E não só, mas essencialmente isso. Nós temos que perceber que isso tudo estimula, mas temos que criar programas sociais de proximidade, aquilo que estamos a falar, para que os jovens tenham ocupação. Porque esta é que é a questão. É que o estímulo à bebida tem muito a ver, muitas vezes, com a situação dos jovens de estarem desocupados. E a bebida não pode ser, no meu entendimento, uma ocupação dos jovens. Nós temos é que criar programas públicos, ocupacionais dos jovens. Os anúncios nas televisões, portanto, e a Universal, portanto, nas competições desportivas, a publicidade com bebidas, vir sempre com o rótulo beba com moderação. Isto é um sinal, fumar. Há 3 grandes frases de slogans em relação ao tabaco também. Beba com moderação, fumar mata e jogo com responsabilidade. Mas esta é a questão, muitas das vezes não é lida ou é tapada. Por exemplo, há pessoas que compram um maço de tabaco e tapam o fumar mata. Isto tem muito a ver com a consciência individual. Mas a consciência coletiva pode e deve ser mudada com questões de programas de ocupação, de emprego, de formação profissional, de bairro, de proximidade. Pode-se trabalhar com o Ministério da Saúde? O Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde, o Ministério da Família, da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, o Ministério da Família, o Ministério da Juventude e Desporto. Portanto, são aqui as entidades que podem ser carro-chefe para o desenvolvimento exatamente desta questão da ocupação. Eu vou até chamar, mais do que responsabilidade social, ocupação juvenil. Exatamente. Mas tem que ser uma ocupação juvenil que dá prazer. Então, é importante que nós... benefícios. Porque as pessoas não tiverem benefícios não vão entrar nos programas ocupacionais. Exatamente. E nós temos que olhar o jovem, e aliás nós estávamos a falar sobre isso, não é? O que é que leva o jovem, por exemplo, à bebida alcoólica. E muitas das vezes nem é a bebida alcoólica, são já outros tipos de... Não tem dificuldade em dizer, o caporroto... A delinquência e outras situações. A água do chefe já está a ser engarrafada também. Já está a ser industrializado. Exato. Então aí já temos algum e controle. Até qualidade. Já tem qualidade, já tem controle e alguns padrões. Mas estava a falar aqui da ocupação juvenil, que é muito importante, e trouxe também aqui a questão das instituições que podem ser exatamente carro-chefe nesta questão. Aliada, não é, agregada às empresas, não é, que podem se aliar a isto, e o Amilcar disse muito bem da equipa Cuca, a Nocal, a ECA do Dondo, no basquete, no futebol, pode-se trazer novamente estas questões. Hoje, um jovem, por exemplo, numa equipa Cuca, numa equipa Nocal, ou numa equipa da Refriango de handball, aquele jovem não tem tempo. Ele se treina, ele se estuda de manhã, à tarde tem que jogar. Mas ele, quando vai jogar, ele vai jogar com prazer, com amor. Motivado. E depois vai jogar motivado. Depois, só o facto da equipa ganhar. Antes até, é o anúncio que está na seleção. Ele ganha aquele equipamento. É aquela entrevista. É o facto dele ser uma referência no bairro. E aquilo tem que passar na televisão.
Aquele rapaz passa na televisão, ganhou um torneio X, todo mundo vai seguir. Mas se não trabalharmos nesse sentido, não há incentivo, não há interesse nenhum. E é ali onde nós temos que ir buscar exatamente este programa de ocupação juvenil. Isto é algo muito sério e muito urgente. E é uma responsabilidade de todos, não é uma responsabilidade só do governo, não, é uma responsabilidade de todos nós. É o pai, as mães, as empresas, os ministérios. Isto tem que ser algo feito assim, de forma muito unida. E certamente que nós vamos conseguir tirar-o de cima e trazer até vários Seria bom desportistas. para voltarmos a ter os caçulinhas da bola, por Caçulinha exemplo, da o apoio bola, exatamente. das É uma indústrias de coisa bebidas. muito importante e tem-se visto esse esforço ultimamente, nota-se nas ruas, numa questão de beleza estética do país, o arranjo dos pavimentares das estradas, dos passeios, tem-se notado um esforço ultimamente. E acho que a nível dos bairros não há campos de futebol hoje em dia. As crianças não têm onde jogar, faltam campos de basquete, faltam campos de futebol. Acho que era algo que as empresas podiam ajudar, juntamente com o governo, a criar programas, porque temos que sempre lembrar que este país, a maior parte da população é a juventude, e, portanto, é para eles que nós temos que trabalhar, não é? Eles vão ser o futuro. E, portanto, temos que ter sempre o olho nesta perspectiva. Eu gostaria de aproveitar, Amilcar, que estamos aqui a falar dessa questão da ocupação juvenil e todos nós temos assistido o que está a acontecer, não é? Hoje estamos a ter muitas crianças de 8, 9, 10 anos nas ruas a pedirem, mas pedirem sem medo. Chegam, batem no vidro. Eu fico a olhar, mas tanta criança, essas crianças podiam ser aproveitadas exatamente nestes grandes programas ocupacional. Porque são crianças que estão ali, estão a ganhar coragem para outra coisa. Mas se fazer um desporto, seja o xadrez, ali no bairro, na administração, vamos criar esses programas. Então, chamar as empresas. E nós, através da associação, temos feito até muito aproximação com estes programas. Os municipais Exatamente. têm feito esse trabalho. Vamos fazendo esse trabalho. Tu vais aqui o Quilamba, vais aqui o Sequelo, vais encontrar, é só passar por aí. As crianças estão praticamente sem fazer nada. Se estuda de manhã, à tarde não faz nada. Se estuda à tarde, de manhã fica a deambular. Então são coisas que nós, com esta união, essas instituições, as empresas e de forma individual, podemos criar aqui uma sinergia positiva para inverter este quadro. Obrigado. Vamos para o nosso último intervalo. Quando voltarmos, as conclusões. Pois bem, parte final do nosso debate de hoje, os desafios da indústria de bebidas no nosso país. Como já aqui dissemos inicialmente, é das indústrias mais dinâmicas no país, tem das mais completas cadeias de produção do nosso país, dispõe de tecnologia de ponto e o Presidente da República fez questão de sublinhar isso mesmo no debate sobre o Estado da Nação, referindo que a indústria de bebidas constitui uma realidade pujante do país. João Lourenço disse que existem mais de 100 fabricantes de bebidas no nosso país e nas mais diferentes categorias. Pois bem, Sr. Estevão Daniel, qual é o desafio que tem a partir de agora, depois, digamos, deste alento que foi dado pelo Presidente da República? Pronto, o desafio que nós temos é aquilo que é o nosso compromisso. Queremos manter, queremos continuar a ter as linhas, continuar a produzir, continuamos a ter as responsabilidades sociais com os nossos trabalhadores, porque acaba o fim. Para nós, esse pronunciamento sobre a indústria de bebidas vem nos trazer, digamos, uma pujança, principalmente a nós refriando, porque acaba o fim, compreendemos que a nossa finalidade é tentar mesmo manter com que jamais haja produtos a ser importados daquelas que a gente produz aqui, porque temos qualidade para poder vender, para poder
dar de consumo aqui ao país e não só tentarmos rapidamente aquelas máquinas, as máquinas que hoje em dia ainda continuam algumas paradas, podermos projetá-las para que possa servir para a exportação. João Rada? Portanto, o desafio que o nosso setor neste momento encontra é... Temos que perceber que viemos num ano de 2022, que foi um ano positivo, com alguma estabilidade, onde se fizeram muitos investimentos que estão a ser pagos em 2023. E 2023 foi um ano que tivemos muitas dificuldades com a desvalorização, não é? Já subejamente falada, mas nos projetamos hoje, portanto, com preços muito competitivos para os nossos clientes, porque os clientes assim exigem, porque precisam de continuar a vender. Nós estamos a fazer um esforço de tesouraria muito grande para mantermos a indústria das bebidas em funcionamento e neste momento estamos um pouco apreensivos. Eu acho que essa é a palavra que queria reforçar para finalizar esta apreensão. O que eu gostaria de pedir ao Executivo era tentarmos ter aqui uma perspectiva de estabilidade. Era importante para o nosso setor termos alguma estabilidade económica, cambial, para conseguirmos projetar os próximos meses com alguma clareza e para continuarmos a conseguir importar matéria-prima, porque as embalagens vão sempre precisar de importar matéria-prima. Infelizmente, o país nunca investiu numa petroquímica ao longo destes anos e, portanto, continuamos a depender de importar a matéria-prima para as embalagens plásticas. Nos outros setores já se fez muitos esforços para fazer cá, nas embalagens plásticas não. E, portanto, precisamos de alguma estabilidade cambial. Acho que isso seria muito importante ao final do ano e para o próximo ano. Obrigado. Daniel Sapateiro. Bom, para finalizar, vou ser sucinto aqui quase com os pontinhos. Acesso às divisas, fundamental, e isso nas conversações com o Governo e com o Banco Nacional de Angola, que dirige a política cambial e monetária, e este penso que seja o grande entrave no momento. Exportações, portanto, não só os clientes internos que já consomem menos, mas irmos buscar outros clientes com poder de compra, também com hábitos de consumo, e com isso mais entrada de divisas e também aumento da receita fiscal. A negociar a questão aqui do IVA é um desafio, mais formação para os seus trabalhadores, mais tecnologia. E aqui, para terminar, uma ideia que trago aqui, além do layoff, que eu já falei daqui, que é muito importante, que poderia vir na nova Lei Geral de Trabalho, se as empresas e a AIBA, como representante dos interesses dos seus associados, promoverem aqui aquilo que eu ontem, no outro meio de comunicação, trouxe, que é o contrato coletivo de trabalho. Ou seja, estabelecer aqui um contrato entre os trabalhadores e os sindicatos e os patrões, portanto, as várias empresas, para definir aqui níveis de produtividade, de emprego e, obviamente, aqui de atualização de salários. E isto seria para a administração pública, como seria para o setor privado. Estes contratos coletivos de trabalho seriam um contrato de gestão a médio prazo para estabelecermos aqui metas e, obviamente, também aqui atualizações salariais. Obrigado, Manuel Vitoriano. Angola. Muito obrigado, Amílcar. Eu olho de forma muito clara na criação de um canal verde de apoio a quem está a operar no mercado angolano. Aquele investidor que decidiu, investiu, está aqui e dá prova do seu investimento, paga imposto, emprego e tem capacidade de produção, este indivíduo merece urgentemente de apoio, mas apoio direto, para que não morra, porque tenho assistido muitos empresários que ocorrem à AIBA a olharem para outros mercados. E eu não gostaria de ver exatamente este grosso, esta nata, eu até chamo os Messi e Cristianos Ronaldo da indústria nacional, a abandonarem o país. Estão à procura de países aqui a nível da região. Então, ainda estão aqui. Se criamos essa sinergia tão identificado, a pegar de forma imediata, apoiamos diretamente. Aquilo é como se fosse colocar o oxigênio ali onde é preciso para não sucumbir. E depois, trago então aqui, praticamente não é diferente do que os meus colegas já disseram, é a questão do licenciamento.
nas importações, é a disponibilização de divisas para a importação de matéria-prima que não existe no país, também a redução do IVA e do imposto industrial. Também gostaria aqui de fazer um parente, IVA zero nas águas, a trazer o hábito de todo angolano ter uma garrafa de água na mão. A estabilização da moeda face às alterações cambiais, isso é fundamental. E a simplificação do processo de exportação e outros incentivos para que rapidamente a exportação também vira moda aqui no país. E para fechar, a criação, mais no médio e longo prazo, a criação de um fundo de investimento para a indústria, algo dedicado à indústria nacional. Muito obrigado, foi o Debate Livre. Vou agradecer a vossa presença. Manuel Vitoriano Sumbula, presidente da AIBA, Associação das Indústrias de Bebidas de Angola, Estevão Daniel, administrador-geral da Refriango, Daniel Sapateiro, economista, e João Rodas, diretor-geral da Plascom. Foi um prazer, muito obrigado. Venha mais vezes ao Debate Livre. Já sabe, na próxima terça-feira, mais um tema de interesse público. Muito boa noite, obrigado pela vossa simpatia e audiência.